Olá, meu nome é Isadora e vamos falar sobre as linhas de cuidado da leptospirose. O nosso grupo é formado por Ana Clara Lessa, Carolina Cotrim, Catarina Viana, Daniel Lima, Eduardo Barcelos, Fernanda Magalhães, Gabriel Badaró, Gabriela Pires, Laiane Carvalho, Lizum, Luma Paixão, Maria Clara, Paula Barreto e Rafaela Góes. A leptospirose ela é uma zoonose de importância mundial e é causada por leptospiras patogênicas transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e lama contaminados pela bactéria. A nível de Brasil, é uma doença de alta incidência devido à elevada taxa da população que vive em aglomerações urbanas. Lembrando também que essa população não tem infraestrutura sanitária não tem infraestruturas sanitárias e tem altas infestações de roedores. Fatores que, associados às estações de anos que são muito chuvosas e até mesmo inundações, propiciam a disseminação e persistência da leptospira no ambiente. Entre 2003 e 2018, houve uma média anual de 3.693 casos, e os casos foram registrados mais no Sul e no Sudeste. Porém, as maiores incidências ficam no Norte e no Sul do país. O sexo masculino, ele é o mais acometido, principalmente entre a idade de 20 e 49 anos. Existem ocupações que são mais associadas à incidência de leptospira, dentre elas estão trabalhadores em atividade de limpeza e desentupimento de esgotos, garis, catadores de recicláveis, agricultores, pescadores e bombeiros. Em relação ao quadro clínico, é uma doença infecciosa febril de início abrupto. No seu quadro clínico, ela pode se apresentar com quadros oligossintomáticos ou quadro muito graves. Nos quadros oligossintomáticos, vão ter características leves e geralmente tem uma evolução benigna. Então, a pessoa não precisa se preocupar tanto. Enquanto que nos quadros mais graves, ela pode apresentar até mesmo a síndrome de Well, que tem sintomas como icterícia, insuficiência renal e até mesmo hemorragias, enquanto ela também pode apresentar uma síndrome de hemorragia pulmonar. Linhas de cuidado e aspectos gerais. Nas redes de atenção à saúde, o objetivo é garantir a integralidade do cuidado. Então, o paciente ele tem que ter um cuidado integral quando ele chegar nessa portaria. Então, em relação a isso, tem o direito do usuário, os fluxos assistenciais, que eles contemplam as ações preventivas, o rastreio da doença ou cuidado e diagnóstico apropriado e gerenciamento da doença. Lembrando também que, a partir daí, o objetivo é normatizar todo o processo da condição de saúde ao longo da sua história natural, e incluir as ações promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas relativas a determinada doença, que nesse caso é a leptospirose. Em relação às ações preventivas, é o estágio anterior ao que o paciente desenvolve a doença e tem como objetivo reduzir o risco de determinada doença. É uma prevenção primária, ou seja, a gente deve remover as causas e fatores de risco antes do desenvolvimento da condição clínica, promoção da saúde e proteção específica. E no caso da leptospirose, o que é que acontece? Essas ações devem ser direcionadas aos reservatórios, ou seja, evitar que eles ocorram, por exemplo, ambientes que facilitem a proliferação dos roedores, são os principais vetores da leptospirose, e também as melhorias das condições higiênico-sanitárias, que dar à população, fornecer à população melhores condições de vida e a determinados trabalhadores, como, por exemplo, garis e bombeiros, melhores condições de trabalho. Por exemplo, quando eles forem os garis, por exemplo, quando forem pegar lixo, deve usar bota e luva, por exemplo, que já ajuda nessa prevenção. Em relação a rastreio e cuidado diagnóstico, primeiro a gente tem que definir o que é rastreio e o que é cuidado diagnóstico apropriado. Cuidado diagnóstico apropriado é quando o paciente apresenta determinados sinais e sintomas e aí a partir daí você faz o teste para ver se ele é positiva ou não. Já rastreio é feito em populações assintomáticas e o objetivo é uma detecção precoce de determinada doença. No caso da leptospirose, o que a gente vai fazer é cuidado diagnóstico apropriado, onde o paciente que chega ao posto de saúde relatando, por exemplo, febre, cefaleia e mialgia, associada a
pelo menos um desses critérios. Critério 1, antecedentes epidemiológicos sugestivos nos 30 dias anteriores à data de início dos sintomas. Por exemplo, o paciente entrou em contato com esgoto. Ou então, o critério 2, pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas. Sufusão constitucional, sinais de insuficiência renal aguda e criterioso aumento das bilirrubinas e fenômeno hemorrágico. A partir daí, se o paciente com febre, cefaleia e mialgia se encaixa em um desses critérios, é feito o teste para saber se ele está ou não com leptospirose. Já relacionado ao gerenciamento da doença, é você evitar que o paciente evolua para um desfecho negativo. Então, a gente vai fazer ações curativas, cuidados de reabilitação e ações paliativas, dependendo cada uma da necessidade do paciente. No caso da leptospirose, essa assistência é feita a partir do momento do diagnóstico da leptospirose, e aí a gente pode fazer tanto o tratamento ambulatorial para as formas leves, quanto o tratamento hospitalar para as formas mais graves, desde o início. Bom, o acolhimento de um paciente com leptospirose foi uma estratégia da saúde da família que começou para reorganizar justamente o serviço de saúde, trabalhando com a promoção da saúde, prevenção da saúde e reabilitação da saúde. Implica justamente é uma porta de entrada que implica para, na verdade, reconhecer as queixas do paciente com suspeita de leptospirose ou já diagnosticado com a leptospirose e direcionar esse paciente para o serviço, né, o ponto correto em que ele deve se instalar. E a importância disso atribui justamente a diminuição da demanda na rede básica, as filas que são formadas de formas exageradas, e é feita através de uma classificação de risco, onde o paciente que tem um risco maior, ele será atendido, como o nome já diz, né, com a maior urgência, para que ele não fique mais debilitado e acaba tomando um tempo para ser atendido. Então, ele é direcionado rapidamente. Bom, em relação à triagem do paciente, ela é feita para avaliar o grau de risco desse paciente com leptospirose. Então, ela é realizada através do reconhecimento e análise dos sinais e sintomas, através de um atendimento que é feito por um profissional de saúde habilitado, um médico, enfermeiro, um profissional na área, em que vai fazer uma anamnese, um exame físico desse paciente e uma escuta ativa, justamente para detalhar os sinais e sintomas dele, e ele será encaminhado para, a depender do risco, né, para a classificação vermelha, amarela ou verde. No paciente que está classificado no estágio vermelho, é um paciente que tem chamado prioridade 0, um paciente que está com risco de morte, ele tem que ser atendido em caso de emergência, no máximo 15 minutos, por exemplo, em um caso de PCR, infarto, politrauma, choque hipovolêmico, um paciente que está, por exemplo, com leptospirose, que está com um grau avançado da doença, com sintomas muito relevantes, que pode levar ele à morte. Um paciente com um grau de risco amarelo, ele tem a prioridade que chamamos 1. Ele deve ser encaminhado para consulta médica também imediata, em no máximo 30 minutos, é um paciente também de urgência, né? Abaixo ainda da vermelha. E os exemplos dados são trauma moderado ou leve, TCS em perda de consciência, queimaduras menores, dispneia leve a moderada e endobdominal. Paciente no estágio verde é um paciente chamado prioridade 2, é um atendimento que deve ser feito em até 1 hora. Não tem risco de morte nesse paciente, então ele pode aguardar um pouco mais de tempo. Os exemplos que são dados do abdominal, como 2 exemplos, doença psiquiátrica, ferimentos leves. A promoção de saúde proporciona a visibilidade aos fatores de risco e aos agravos de saúde à população, desenvolvendo mecanismos que possam reduzir a vulnerabilidade. Um dos pilares de promoção e prevenção é a conscientização da comunidade. Ela é necessária para buscar níveis elevados de saúde.
Para isso, é preciso acesso à informação em conjunto com práticas de ação comunitária, como feiras de saúde e distribuição de material informativo. A comunidade deve funcionar como aliada à gestão de saúde, identificando problemas e compartilhando com os profissionais e responsáveis dessa gestão a responsabilidade de divulgar as informações para o entorno. Além disso, é preciso realizar práticas de educação de saúde e conscientização ambiental, para incentivar a prevenção, adesão ao tratamento e proporcionar as informações e orientações que contribuam para a mudança na qualidade de vida. Para as campanhas de promoção e prevenção de leptospirose, a gestão em saúde deve se atentar à linguagem clara e prática, a fim de facilitar o diálogo com a comunidade. Devem ser abordados temas relativos à forma de contaminação, à sintomatologia, assim como a importância de procura por profissionais nas unidades básicas e unidades de pronto atendimento. Esse aqui é um evento de campanha de promoção e prevenção da leptospirose feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, em alerta à transmissão da doença e decorrência das fortes chuvas no período. A campanha traz informações sobre os sintomas como febre, dor de barriga, urina escura, traz também as formas de transmissão devido às chuvas e às enchentes, porque foi bem nessa época, e atenta para as necessidades de buscar unidade de saúde mais próxima. Além disso, traz dicas para a população não entre rios e córregos nesse período, faça coleta seletiva de lixo, feche bem os locais que podem ter entrada de roedores, como caixa d'água, e essa região que deposita o lixo, né? Então, esse aqui é um bom exemplo de campanha de promoção e prevenção por ser ilustrativa, de fácil compreensão e ter informações mais importantes que a comunidade precisa saber. O processo de criação de uma linha de cuidado em leptospirose vai precisar levar em consideração os níveis de atenção à saúde, ou seja, um paciente com leptospirose vai ter que ser atendido nos 3 níveis de atenção, que é a atenção primária, secundária e terciária, sendo que cada uma delas vai ser constituída por uma determinada demanda de ofertas de serviço para esse paciente. Se tratando da atenção primária, ele é o primeiro nível de contato com os pacientes, é a porta de entrada para os cuidados com a saúde. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças, solucionar os possíveis casos de agravos e direcionar os mais graves para os níveis de atendimento superiores. O lugar deve ser o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham. Os princípios necessários para manter esse sistema são: o primeiro contato com o paciente, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação, a abordagem familiar e o enfoque comunitário. Ao se pensar em uma linha de cuidado à leptospirose, novas ações podem ser implementadas ainda na atenção primária à saúde. E uma delas é a oficina em sala de espera, onde a gente pode desenvolver atividades lúdicas que abordem a conceituação e as formas de prevenção da leptospirose. Campanha educativa em cada território. E aí a gente pode mobilizar toda a comunidade de um determinado território em um dia específico para que seja promovida uma ação de conscientização e de educação em saúde. A capacitação da equipe multiprofissional pode ser realizada através de palestras com profissionais especializados em zoonoses, de modo que esse profissional possa trazer atualizações no que diz respeito aos sinais e sintomas da leptospirose. O treinamento dos agentes comunitários de saúde é muito importante para que esses possam, a percorrer pelo seu território de atuação, identificar áreas que possam servir para criatório dos roedores e também para observar se o descarte de lixo está sendo feito de uma forma correta. A busca ativa por pessoas infectadas pela leptospira deve ser feita à medida que os profissionais da equipe multiprofissional façam as visitas domiciliares, e aí eles vão observar se já está havendo algum sinal e sintoma da doença para que essa possa ser diagnosticada mais precocemente. Monitorar os casos ativos, e aí isso pode ser feito através de ligação, SMS, aplicativo de conversa, de modo que o paciente que já é diagnosticado e já está em tratamento possa ter a sua evolução clínica acompanhada, analisar a sua adesão ao tratamento e também servir de canal de comunicação para possíveis dúvidas. Bom, vamos falar um pouco sobre a atenção secundária. A unidade de pronto atendimento, a UPA, ela tem como um dos seus objetivos reduzir a procura pelas emergências hospitalares e garantir o acesso da população ao atendimento de urgência, inclusive com exames laboratoriais e radiológicos. A UPA ela funciona todos os dias da semana, por 24 horas, e oferece atendimento de urgência e emergência. É importante salientar que o paciente ele não fica internado na UPA, ou ele fica em observação por até 24 horas, ou então ele é encaminhado para um serviço de alta ou baixa complexidade. Falando um pouco sobre a leptospirose, a gente precisa se atentar aos sinais de alarme,
que pode ser uma dispneia, alteração urinária, fenômenos hemorrágicos, hipotensão, alteração do nível de consciência, arritmias, vômitos frequentes e icterícia. Quando esse paciente chega para a gente precisa analisar se esse paciente tem ou não sinais de alarme. Se esse paciente não tiver sinais de alarme, aí a gente deve explicar e informar quais são. Ele deve fazer um acompanhamento ambulatorial e um leucograma de urgência. Se esse leucograma vier com a leucocitose ou com leucose normal, a gente deve fazer uma doxiciclina ou amoxicilina via oral, solicitar a sorologia para leptospirose, se necessário, manter a vigilância do paciente até a fase de convalescença e exames laboratoriais básicos. Caso esses leucócitos venham a diminuir, a gente deve investigar diagnósticos diferenciais. Se esse paciente chega com sinais de alerta, a gente vai fazer uma avaliação, vai ver a pressão arterial, frequência respiratória, saturação, vai ver o nível de consciência, a diurese, se há ou não sangramento, e solicitar alguns exames, como hemograma, sódio, potássio, ureia, entre outros. Esse paciente ele deve ser encaminhado para um hospital de referência. O manejo clínico de suporte ele é de suma importância, pois também ajuda a diminuir a taxa de mortalidade. Por isso, o paciente deve manter uma boa hidratação, um repouso e fazer uso de sintomáticos quando necessário. A gente vai falar agora um pouquinho a serviço do SAMU, tá? Que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele tem como objetivo coordenar o fluxo assistencial e disponibilizar um atendimento precoce e um transporte adequado, rápido e resolutivo às vítimas acometidas por agravos da saúde de natureza clínica, cirúrgica, obstétrica, traumática e psiquiátrica. Tá? Ele funciona através do envio de veículos tripulados por uma equipe capacitada, que pode ser acessado pelo número 192 e ele vai ser acionado por uma central de regulação de urgências. Aqui a gente trouxe um resuminho das unidades móveis, certo? Cada um com seus respectivos membros, tá? E elas vão ser acionadas de acordo com a gravidade ou a situação do acidente, tá? Agora aqui a gente vai ver um pouquinho a respeito do manejo do paciente com leptospirose, certo? No SAMU. A gente vai ter dois quadros diferentes. A gente vai ter o paciente que não tem sinal de alarme e a gente vai ter o paciente que tem o sinal de alarme. Nesses pacientes que eles não possuem sinal de alarme, a gente precisa fazer uma anamnese detalhada, direcionada, que se chama SAMPA. Nela a gente vai ver os sinais vitais, a história de alergias, de medicamentos em uso, os antecedentes médicos, horários da última ingestão de líquidos ou alimentar e como foi acontecido. Nela, a gente precisa também orientar acerca da hidratação do paciente, ok? Já nos pacientes com sinal de alarme, a gente vai realizar essa mesma anamnese detalhada, direcionada, que seria o SAMPA, e a gente precisa fazer um contato com a central de regulação para encaminhar o paciente para uma unidade de alta complexidade, como uma emergência hospitalar ou centro de referência no tratamento da leptospirose. Aqui, a gente vai ter alguns sintomas, alguns sinais clínicos que a gente precisa se atentar, tá? E dar um pouquinho mais de atenção, que seria a epistaxe, a hemoptise, alterações do nível de consciência, vômitos frequentes e arritmia. No caso de epistaxe, a gente precisa fazer algumas coisas, como garantir a permeabilidade das vias aéreas, manter a cabeceira elevada, fazer o controle da hemorragia, por exemplo. Já na hemoptise, é necessário garantir a permeabilidade das vias aéreas também, com aspiração da cavidade oral, ou a gente pode tentar, se necessário, uma via aérea definitiva, tá? Fazer a suplementação de oxigênio, caso a saturação de O2 esteja abaixo de 94. Em casos de alteração de nível de consciência, é necessário fazer a escala de Coma de Glasgow. Vômitos frequentes, é necessário fazer reposição volêmica com uma solução cristalóide, isotônica, e em caso de arritmia, precisa monitorar a pressão arterial, oximetria, instalar o acesso venoso e identificar e tratar o 5T e o 5H. Bom, a atenção secundária, ela é bastante importante, ela foi bastante aprimorada nos últimos anos, o que promoveu também uma dinâmica muito interessante, tanto para os profissionais de saúde, quanto para diminuir a pressão dentro dos hospitais. Assim, no entanto, ela precisa melhorar em alguns aspectos, né? Tem pontos a melhorar, como, por exemplo, no atendimento, onde ela poderia disponibilizar prontuários eletrônicos através de redes informatizadas, facilitando o trabalho do profissional de saúde, como, por exemplo, na hora de puxar informação de algum paciente, né? Ou algo do gênero, com a criação de um protocolo padrão para regiões mais vulneráveis, que também apresentem dados epidemiológicos sobre a região, promover treinamento de profissionais de saúde, que é bastante importante, já que eles precisam orientar os pacientes quanto ao tratamento, para que o tratamento seja seguido. Uma capacitação dos profissionais de saúde também é muito importante, já que os profissionais têm que se reconhecer os sinais, sintomas e a gravidade da doença que estão lidando. O teste rápido para a leptospirose também é muito importante. Foi um teste desenvolvido pela Fiocruz, que dá o resultado em cerca de 20 minutos e também daria uma dinâmica muito interessante e uma aceleração também na questão do atendimento. Então, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação,
como é que nós vamos identificar o paciente que necessita de internamento? Nós vamos levar em consideração a presença de um ou mais sinais clínicos de alerta que já foram descritos anteriormente na apresentação, que vão sugerir a necessidade de internação hospitalar. Além disso, nós vamos aliar a certos parâmetros, como, por exemplo, PaO2 menor que 60 mg de mercúrio, infiltrado bilateral ao raio-x, uma frequência respiratória maior que 28 consultas por minuto, uma saturação de O2 menor que 92%, e verificar se há estertores crepitantes bilaterais. Somando tudo isso e verificando a gravidade do paciente, nós vamos iniciar a antibiótico terapia precoce e as medidas de suporte. O que já é feito com o paciente que já está internado com leptospirose. Nós vamos escolher um hemograma, a bioquímica sérica, realizar uma radiografia de tórax, uma gasometria arterial, um ECG, uma sorologia e hemocultura para a leptospirose. Além disso, nós vamos monitorizar nosso paciente e iniciar a antibiótico terapia precoce. E no adulto como na criança, nós temos 3 opções, que seria a penicilina, tiacristalina, ampicilina e o ceftriaxona. Além disso, nós vamos realizar as medidas de suporte, se necessário, que serão a ventilação mecânica, a hemotransfusão, a expulsão volêmica, a administração de drogas vasoativas, a hemodiálise, a correção de distúrbios eletrolíticos e a suplementação de O2. Os pacientes vão ser reavaliados de 3 em 3 horas, segundo as recomendações do Ministério da Saúde, ou de acordo com a necessidade do paciente, levando em consideração os sinais vitais, a diurese e os sinais de alerta, como eu já falei anteriormente. E, em relação aos critérios de alta hospitalar, nós vamos girar em torno da regressão das manifestações clínicas, ou seja, em relação à regressão dos sangramentos, da plaquetopenia e da insuficiência renal e a poliúria. Então, galera, vamos falar agora um pouquinho sobre a atenção terciária. Então, a atenção terciária, ela designa um conjunto de terapias e procedimentos de elevada complexidade e especialização. Então, geralmente, o paciente que está internado é um paciente que necessita de uma cirurgia, de um procedimento mais específico, que a gente só vai ter nesses hospitais mais especializados que recobrem aí a atenção terciária, certo? Como a gente viu aí no slide, normalmente esse paciente ele passou ou antes pela atenção primária ou atenção secundária para ser encaminhado depois para a atenção terciária, certo? Esse é o padrão. Então, como eu falei, a atenção terciária ela vai pegar tanto uma assistência cirúrgica para esse paciente, com cirurgias plásticas, cirurgias bariátricas, até cirurgias relativas à questão de fertilização in vitro, certo? Fatores cirúrgicos muito mais especializados. Quanto uma assistência ambulatorial também mais especializada, né? Que vai pegar aí quimioterapia, radioterapia, hemoterapia, medicina nuclear, além da colocação de próteses, marca-passos, estentes, tudo isso. E, a depender do grau de especificidade desse hospital, ele vai ter alguns graus específicos que vão descrever o porte do hospital. Então, a gente tem o hospital, né, de pequeno porte, que é o hospital aí que vai pegar até 50 leitos, o hospital de médio porte, que vai pegar de 51 a 150 leitos, e o hospital de grande porte, que vai de 105, que vai até 500 leitos, certo? Os hospitais que têm mais de 500 leitos são os hospitais conhecidos como capacidade extra, certo? Então é isso, galera. Valeu! Eu vou falar sobre o sistema de regulação do paciente. O que é o sistema de regulação do paciente? Ele funciona basicamente como uma rede integrada, em que o itinerário de um paciente com leptospirose, ele vai seguir um fluxo de atendimento e de serviços. Então, a partir do momento que o paciente ele vai buscar um atendimento em unidade de saúde, que vai ser a unidade solicitante, que vai ser a porta de entrada, e lá vai ser feita a triagem adequada, a escuta sensível, e definir onde é que ele será alocado. Assim, esse sistema e a definição do manejo também. Assim, o sistema de regulação, ele atua basicamente para definir onde ele será alocado e para receber uma assistência compatível com a sua necessidade. Então, como vocês podem ver na figura número 1, o paciente ele vai buscar a unidade de saúde, que é a unidade solicitante, que pode ser uma rede de serviço do SUS, regionais de saúde, outras secretarias de saúde ou centrais de regulação. Assim, a unidade solicitante preenche e envia o laudo de solicitação para a central de regulação, e a central de regulação vai avaliar todas as solicitações, podendo autorizar e agendar ou até encaminhar para uma fila de espera. Vai avaliar e estratificar o paciente com leptospirose, o risco, e avaliar também as situações dos hospitais que está mais disponível para receber esse paciente. Assim, a central de regulação retorna
agenda, né, para a unidade solicitante, que vai informar quando é que pode marcar, e a unidade solicitante informa para o paciente o agendamento. Assim, o paciente vai para a unidade executante e lá a unidade executante, por fim, registra a chegada e o atendimento ou a alta do paciente. Olá, meu nome é Catarina. Eu vou falar um pouco agora sobre ações a serem implementadas de promoção e prevenção à saúde acerca da leptospirose. Nós pavimentamos alguns tópicos a respeito, sendo eles centros de pesquisa, centros de reabilitação, a criação de um aplicativo para fluxos de informação e a distribuição e disponibilização de materiais de higiene para a população. Eu vou começar falando um pouco sobre o centro de pesquisa. No Brasil, a referência em centro de pesquisa para a leptospirose é o Laboratório de Referência Nacional para a Leptospirose. Ele pertence ao Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, que recebeu a designação internacional da OMS como centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para a leptospirose. Essa aliança ela é importante não só para lidar melhor com situações de epidemia, como também para atingir o objetivo da OMS de redução da morbidade e letalidade acerca de doenças emergentes e negligenciadas como a leptospirose. Em relação ao centro de reabilitação, os estudos apontam que cerca de 1/4 dos pacientes infectados com leptospirose podem cursar com sequelas neurológicas, sendo de leve grau até moderado e grave. E essas sequelas, elas podem ser síndrome de Guillain-Barré, podem ser meningite asséptica, encefalite, paralisias focais, dentre várias outras coisas. E por isso, a gente vê a importância da criação de um centro de reabilitação nacional para pacientes com leptospirose, para o melhor manejo desses pacientes, um melhor prognóstico, de acordo com a complexidade de cada caso. Boa tarde, meu nome é Maria Clara e agora eu vou dar continuidade ao que Catarina estava falando sobre as novas ações a serem implementadas acerca da promoção e da prevenção da leptospirose. Então, a gente viu que seria muito importante a criação de um aplicativo, a nível de informação mesmo para a população, para que as pessoas saibam a importância de prevenir a leptospirose, certo? E como é que seria esse aplicativo? Esse aplicativo, ele funcionaria como uma central de notificações de áreas de maior risco e de maior vulnerabilidade para a transmissão da leptospirose. E quais seriam essas áreas? As regiões com saneamento básico prejudicado, com maior risco de enchentes e com maior presença de ratos. E, além disso, esse aplicativo também mostraria como ocorre a transmissão da leptospirose, quais os principais sinais e sintomas da doença, né, o quadro clínico, como é feito o diagnóstico e também vai mostrar a importância dos indivíduos procurarem o sistema de saúde caso haja qualquer suspeita de contaminação, certo? Então, e esse aplicativo, ele seria uma plataforma de fácil acesso para a população e iria ajudar as pessoas a notificarem sobre o local e a condição atual que elas vivem. E isso iria acabar, né, ajudando a prefeitura a saber qual local ela deve agir mais rapidamente, principalmente nas épocas de enchentes. Além disso, também iria acabar contribuindo, né, esse aplicativo iria acabar contribuindo com a vigilância epidemiológica. Olá, meu nome é Ana Clara e eu vou dar continuidade aqui às medidas que a gente tinha pensado. Então, a outra medida que a gente tinha colocado era a distribuição e a disponibilização de materiais de higiene. Esses materiais, né, seriam luvas de borracha, botas de borracha e água sanitária. Eles serão, né, disponibilizados em épocas onde existe maior risco de enchentes. Então, com a coleta dos dados epidemiológicos, a prefeitura de cada município vai distribuir as quantidades de materiais de acordo com os dados de cada região. Então, os materiais seriam distribuídos para cada unidade básica de saúde, referente à região de maior número de casos e que são mais afetadas, né, com as enchentes. Então, a luva, a bota e a água sanitária são materiais importantíssimos, né, para prevenir a contaminação e a infecção pela bactéria. E a distribuição e a disponibilização em cada unidade básica de saúde ajudaria a população, né, a se cuidar no quesito da transmissão da leptospirose. Então, a população poderá retirar esses materiais
na unidade básica de saúde mais próxima ali da sua residência, ou em regiões mais distantes, isoladas, os agentes de saúde ficariam responsáveis por entregar esses materiais antes dos períodos de maior risco de enchente.